do delegado Romano, professor do curso de Direito, e Antônio Carlos Gonçalves, o Fifi, engenheiro, presidente da Prodesan. Hoje tivemos mais um dia maravilhoso de sol, calor à tarde com pouca nebulosidade. A madrugada foi fria. Elaine Brazão, e a previsão do tempo para amanhã? Amanhã a previsão é de sol o dia todo, sem nuvens no céu, e à noite segue o mesmo esquema, sem nuvem, tempo bom. Então o tempo é Ctrl+C, Ctrl+V essa semana inteira praticamente, sim, é isso? Sim. E as temperaturas? Mínima de 15 graus, máxima de 27. E o mercado financeiro? Mercado financeiro, vamos lá. A Bovespa caiu 0,02% e fechou a 104.289 pontos. O dólar? Caiu também 1,86% e fechou a R$ 5,14. No CDL no ar, você fica sabendo que policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes apreenderam 8 quilos de maconha em Santos. Um homem de 60 anos guardava maconha em sua residência no Macuco para um traficante da região. Taxa de ocupação de hospitais da capital volta a subir. A informação é do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica do Hospital Universitário da USP. Bolsonaro testa positivo para a Covid-19 pela terceira vez e seguirá em isolamento. O presidente segue em boa evolução de saúde, sendo acompanhado pela equipe médica da Presidência da República. Estados Unidos fecham compra de todas as vacinas contra a Covid-19 da Pfizer e da BioNTech em 2020. São 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, ou seja, tudo que as indústrias farmacêuticas conseguem fabricar esse ano. Futebol, o Campeonato Paulista está de volta. Hoje tem Corinthians e Palmeiras na Arena Corinthians e Santos e Santo André na Vila Belmiro. Confira logo mais no boletim do Alex Frutuoso tudo sobre o Campeonato Paulista, que começa hoje. Tem Santos e Santo André na Vila Belmiro, tem Corinthians e Palmeiras com transmissão ao vivo na TV. O futebol meio xoxo, sem público, sem graça, mas está de volta. E o Jornal CDL já começou. Futebol com Alex Frutuoso. Não é agora não, mais tarde vem o Alex. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Quarta-feira, 22 de julho de 2020. Tem muito 22. É verdade. 2020. Será que isso significa alguma coisa? Não. Não, claro que não. Coisa nenhuma. Movimento do comércio sobe 12,6%. Você tá demais hoje, hein, Roberto? Você e a Elaine, vocês ganharam. Hoje é a Mega Sena? Não tem. Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira. É, não tem? Tem, acumulada. Eu acho que vocês vão ganhar. 29 milhões. Movimento do comércio sobe 12,6% em junho, aponta a pesquisa da Boa Vista. Após o indicador registrar queda acentuada em abril, os resultados de maio e junho recuperaram parte dessa perda e somam 2 avanços mensais consecutivos, refletindo leve reação do varejo com as medidas de estímulo aos empresários e consumidores no combate à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Na análise mensal, o segmento de móveis e eletrodomésticos apresentou alta de 39,7% em junho, após já ter registrado alta de 34,9% no mês anterior, descontados os efeitos sazonais. A atividade de supermercados, alimentos e bebidas registrou variação de menos 1,1% no mês. Já a categoria de tecidos, vestuários e calçados cresceu 2,4% no mês, expurgados os efeitos sazonais. Nos dados acumulados dos últimos 12 meses, houve uma alta de 5,8%. Por fim, o segmento de combustíveis e lubrificantes apresentou retração de 1,5% em junho, considerando dados dessazonalizados, enquanto na série sem ajuste, a variação acumulada foi de menos 5,7%. Delegado Romano, boa noite para você. Enquanto eu lia as manchetes aqui da nossa escalada de notícias, você ficou surpreendido com uma operação da Delegacia de Investigações que apreendeu 8 quilos de maconha, estava na casa de um senhor de 60 anos, segundo ele, guardava a droga para uma outra pessoa. Você já deve ter visto na sua carreira de delegado
isso acontecer quase que diariamente, Romano? Muito. Boa noite, Roberto, Elaine, ouvintes. O Fifi, que deve estar em casa, né? Sistema remoto e nosso sistema Santa Cecília e Telecomunicações. É uma quantidade significativa, 8 quilos, não é pouco não é pouca coisa. Parabéns aí para a equipe que realizou a investigação, investigadores, escrivães, delegados. E a Polícia Civil necessita mais de condições materiais e humanas para poder atingir melhores e maiores resultados. Existe um esforço muito grande. E mesmo com as dificuldades materiais que nós temos, os resultados eles são significativos. Parabéns aí à atuação. E Santos sempre foi, né, em razão do porto, em razão da cidade, em razão até de um domínio, né, do crime organizado, um ponto em que o tráfico se fixou. É preciso ter atenção diária, o combate é permanente e oremos para que nossos policiais tenham mais condições de poder realizar melhor o seu trabalho. Ô Fifi, boa noite para você. Os Estados Unidos, o presidente Donald Trump anunciou que vai comprar todas as vacinas da Pfizer e da BioNTech em 2020. Ou seja, ele comprou 100 milhões de doses de vacina, que é o que essas empresas conseguem produzir até o final do ano. E aí eu te pergunto, e a globalização, Fifi, como é que fica? Que se dane a globalização? Eu quero a minha vacina e o resto que se exploda? American First. American First. Boa noite. Boa noite, Roberto, Romano, Elaine, boa noite a todos. Aí quem pode mais chora menos, né? Infelizmente vai ser isso que vai acontecer. Os 100 milhões de doses corresponde a 1/3 da população dos Estados Unidos, aproximadamente. E os países que têm menor poder aquisitivo vão ficar na fila. O que a gente espera é que essas vacinas estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil em parceria com laboratórios chineses, laboratórios ingleses, elas tenham uma produção que supra parte do nosso mercado também. A hora que a gente tiver a vacina, a gente não vai ter a população toda vacinada. Ontem ainda ouvi um noticiário informando que as prioridades serão as pessoas que estão diretamente no enfrentamento da Covid, depois os idosos, enfim, a mesma prioridade está sendo nos isolamentos. E a gente vai precisar conviver ainda por um bom tempo com o uso de máscaras, com o distanciamento social, enfim, com cautela para que não contraia esse vírus. E olha, ele comprou do laboratório americano Pfizer e da BioNTech, que é um laboratório alemão. Ele não quer saber nada de comprar nada da China, Fifi. Você observou isso? O Trump está fechando um consulado chinês nos Estados Unidos. Eu vi a notícia hoje, não lembro agora exatamente qual é o local, mas ele está fechando um consulado chinês. E a gente não pode esquecer também que o Trump está num processo de reeleição. Então, ele tem que mostrar para o povo americano que ele vai resolver essa situação e que o grande algoz dessa pandemia toda é a China. E, do meu ponto de vista, ele não está muito errado, não. O grande algoz foi a China, realmente. E, infelizmente, a Organização Mundial de Saúde ficou passando a mão na cabeça da China o tempo inteiro por uma questão de economia, uma questão de poder, uma questão de subserviência da Organização Mundial de Saúde. E o Trump está dando a resposta, protegendo o seu povo, pouco se lixando para o resto da humanidade espalhada pelo mundo inteiro, fora do território americano. A Carolina Paredes, a nossa ouvinte, que sempre participa aqui com as suas opiniões, diz que o presidente Bolsonaro é um ser humano a ser estudado. Como é que pode testar positivo pela 3ª vez seguida a Covid-19? E isso porque ele tomou a tal da cloroquina lá, que ele tanto faz a propaganda. Me ajuda aí, delegado Romano. O que acontece? Mas estão fazendo exame nele todo dia, vai dar positivo. Vocês acabaram de constatar semana passada que ele estava positivo por Covid. O vírus não sai. Não, mas ele já está 14 dias, ele já vai para a 3ª semana, por isso que testaram agora de novo, para ver se ele já tinha se livrado da doença. E ele continua com a Covid. Mas ele não tomou a tal da cloroquina, pelo amor de Deus? Mas a cloroquina, ela não elimina o vírus, né? E nem retira a proteína que permanece
permanece no organismo da pessoa que contraiu e ela, enfim, é por isso que dá o contra-agente e o contra-reagente na positivação do soro, enfim. Então, eu creio que, até porque a questão da possibilidade de uma segunda onda, a própria ciência, os infectologistas, os epidemiologistas não têm domínio, né, da possível volta de contaminação. Enfim, nós nem saímos da primeira, já estamos prevendo a segunda. Então é complicado, a própria ciência não sabe nada sobre o vírus. Ninguém sabe nada, a gente cansa de falar isso aqui nos programas, os médicos ficam o tempo inteiro estudando essa doença terrível, cientistas, idem. Que bom que já há assim, uma perspectiva otimista e positiva em relação ao caminho da vacina. Que seja da Pfizer americana, que seja da BioNTech alemã, que seja da chinesa Sinovac, mas que venha a tal da vacina para dar um alento para todo mundo. Mas o que o Fifi falou não é verdade, a gente ainda vai ter um tempo até que as vacinas sejam efetivamente aprovadas, né, que vai demorar mais uns 8 meses. Até que seja liberada para comercialização, e mesmo assim, as medidas, como o Fifi falou, as medidas protetivas, utilização de máscara, higienização, confinamento e preservação, né, nos ambientes sociais, vai continuar. Olha só, a participação dos nossos ouvintes, o Jefferson Queiroz já está por aqui, cumprimentando a todos, dando boa noite, a mesma coisa faz o Luiz Martins Júnior. Boa noite, delegado Romano. O Sandro Luiz Cabral Jesus. Boa noite, o Boquinha Aguiar, nosso vereador. Parabéns pelo trabalho das polícias de Santos, delegado Romano. O Boquinha elogiando o trabalho dos policiais. Boquinha, vereador, pai do Tenente Coimbra, né? Do deputado estadual, é isso aí. Que pegou Covid também. Mas todo mundo vai pegar. Dizem que 70%. Mas você sabe que, desculpa, uma observação. Sim. Em razão dessa velocidade, veja só, eu fico pensando, refletindo, e eu queria que até o Fifi me ajudasse. O seguinte, pelo seguinte, a potência de contaminação do vírus do Covid-19, tá? E a sua disseminação, até hoje nós temos 2 milhões de habitantes no Brasil que estão contaminados. Já estamos desde março praticamente. Né? Se o vírus fosse efetivamente tão veloz na contaminação, nós estamos com 1% hoje. Nós deveríamos, não. Vou lhe pegar no calcanhar pode pegar. Agora. Nós deveríamos ter muito mais pessoas. Mas ele não foi mais veloz. Por causa das medidas coercitivas? Porque teve quarentena, porque as pessoas ficaram em casa, porque depois começaram a usar máscara, porque teve uma série de... porque o comércio fechou. É por isso que não propagou tão rapidamente. Olha só, Roberto, se a gente vamos pegar Nova York como exemplo, né? Só para dar esse exemplo, para a gente não ficar muito no tema. Sim. Nova York adotou o lockdown, tá? E aí as autoridades não entenderam como a população que ficou 60% em confinamento no lar e mais 30%, ou seja, 90% da população, mais 30% em asilos, enfim, em clínicas especializadas, essas pessoas se contaminaram. Então, o que eles acabaram entendendo é que mesmo que isoladas, a contaminação ela foi efetiva. Portanto, existe também, nesta tese que não tem ciência dando fundamentação do confinamento absoluto, tá? Uma eficácia no bloqueio da contaminação. Então, como nós estávamos falando, ninguém sabe, existe muita especulação e quando se adotou essas medidas mais radicais, ou seja, um confinamento absoluto, foi em razão do desconhecimento. Justamente em razão do desconhecimento, evitar uma catástrofe. Talvez seja isso, mas nós não sabemos. Ô, Fifi, tem um ouvinte aqui, o Alexandre Brunetti. Boa noite a todos da bancada. Se a cloroquina não resolveu, o jeito então é tomar tubaína, tá dizendo aqui o nosso ouvinte. Você gosta de tubaína, Fifi? Cadê o Fifi? O Fifi tá aí? Ele tá lá. Ligar o microfone. Eu já liberei pra ele. Vocês precisam entender aí, porque você desliga o microfone dele, ele liga, você desliga. Ô, Fifi, você tá me ouvindo? Ele botou óculos. Ih, meu Deus do céu. Então, o ouvinte falou... Roberto, eu tomei muita tubaína quando eu era pequeno. Era bebida. É uma delícia. Era bebida que substituía a Coca-Cola.
E ela era um misto de Coca-Cola com Guaraná. E a gente ela vinha numa garrafa de cerveja. É verdade. Isso. É verdade. O vasilhame era semelhante ao da cerveja. Mas o que o Romano falou, ele tem razão. O desconhecimento desse vírus, como combatê-lo, levou uma série de precauções, que agora se percebe que tem que se avançar. Não um combate a uma epidemia que ela seja estática o tempo inteiro. Ela é dinâmica, extremamente dinâmica. Conversando com médicos, enfim, o pessoal ligado à área de saúde, o que eles nos passam o tempo inteiro é que a grande preocupação era ofertar leitos caso fosse necessário. Então, às vezes as pessoas comentam, o hospital de campanha em tal lugar foi feito e não foi utilizado. O hospital de campanha não era para ser utilizado, ele era uma reserva caso necessário. Porque se não houvesse essa oferta de leitos, o risco seria muito grande de um número maior de óbitos, né? Então, eu entendo que você percebe o número de contágios aumentando, isso é normal, que vai aumentar realmente. O vírus está circulando de uma forma mais intensa, porque determinadas restrições já saíram, mas você percebe que o número de óbitos, ele aumenta, mas não na proporção que aumentava inicialmente. De alguma forma, a medicina está conseguindo combater esse vírus. E uma outra coisa que a gente percebe, o percentual de número de UTIs vem caindo a ocupação. Santos, no dia de ontem, tinha 43% dos leitos de UTIs ocupados entre públicos e privados, o que é uma média que nos dá um conforto. Agora, o que é esse conforto? Também, até agora, a gente não sabe, porque de uma semana para outra, se você tiver um agravamento no contágio de pessoas que necessitem, num número maior de internações, você não tem essa previsibilidade de qual é esse percentual até agora. Ele é muito variável. A princípio, se imaginava que acima de 60 anos, a pessoa que pegasse Covid tivesse condenado à morte. Muitas pessoas, até com 100 anos, já se recuperaram da Covid. A princípio, pensava-se que os jovens não iriam a óbito nunca. Diversos jovens foram a óbito. Então, acho que a gente precisa ter cautela, claro, dinamismo, porque a economia não pode ficar mais parada do que já ficou, mas dar tranquilidade à população para que ela tenha a liberdade de produzir, né? Olha, eu falei errado o nome da nossa ouvinte, é Alessandra, não é Alexandre. É que eu, com a minha vista, já está para lá de Bagdá, né, o Alessandra? E às vezes eu tento enxergar aqui o monitor que está bem longe de mim. O Wilton Cavalheiro, bota no YouTube a transmissão, pô. Falou bem desse jeito. Ele não foi cavalheiro desta vez, não. Foi fino. Não foi cavalheiro desta vez. É um cavaleiro. Põe no YouTube. Pela falta de educação, eu vou colocar só amanhã. Ele tá no Facebook, se ele quiser, pode acompanhar por lá. E ele diz o seguinte: a fórmula está sendo hidroxicloroquina, azitromicina, mais o zinco. Houve e ainda há muito interesse em manter as pessoas em pânico, diz ele aqui. Eu não sei se é pânico, mas eu tenho um medo danado de pegar esse troço. Vou falar a verdade. Eu não quero pegar, e eu tenho medo. Mas olha, Isso é pânico. Mas eu vou te falar uma coisa, Fifi, em março eu fiquei 14 dias mal. Eu não fiz. Fiquei mal mesmo, só não tive problema de. Na verdade, eu só não fui fazer eu acho que o erro no início, até existe subnotificação por causa disso. Não, mas muita gente pegou. Muita gente ficou assintomática. Não, claro, muita gente não teve problema. Eu tive todos os sintomas, menos respiratório, graças a Deus. Não é fácil, é pauleira o negócio. Mas eu não conseguia fazer, não fui fazer o contra-reagente para verificar. Então muita gente não foi fazer. O que você sentiu? Febre, todos os sintomas, menos dificuldade na respiração, né? Graças a Deus. Mas teve um dia que eu cheguei a ligar para ver se eu teria necessidade. E naquele primeiro momento, o Fifi deve se lembrar, eles estavam orientando a só ir ao hospital quem tivesse graves problemas ou complicações respiratórias. Enfim, então, mas muita gente mesmo, eu creio sinceramente, viu, Fifi, que nós temos hoje não 2 milhões de brasileiros infectados, nós temos muito mais de pessoas. O cara está me dizendo... Não sei qual que é a tua opinião com relação a isso, Fifi. Eu também acho. Aqui em Santos, aqueles
testes que estavam sendo feitos a cada 15 dias com o auxílio das universidades, enfim. Ele mostrou, a princípio, o número de contaminados, quando estava em torno de 4 mil, o fator multiplicador era 13. A última informação que eu tive, o fator multiplicador era 4. Então, para cada caso constatado de contaminação, você multiplicava por 4. Se eu não estou enganado, o Santos está em torno de 13 mil casos. Se você multiplicar por 4, você já chega a 72 mil casos. Uma população de 420 mil habitantes, você já está chegando a mais de 15%, próximo de 20% da população de Santos já infectada. Festival de Sopas do Fogo de Minas, todos os dias, do meio-dia às 6 da tarde. Cardápio desta quinta-feira: sopa mineira, toscana, legumes, caniquinha, não sei o que é isso. Canjiquinha. Canjiquinha? Canjiquinha, de canjica. Ah, muito bem. E couve, caldo verde, minestrone, carne, feijão branco, legumes e macarrão. Canjiquinha. Muito bem. O valor é R$ 18,50. Potão com meio litro de sopa maravilhosa, uma delícia, do Fogo de Minas. Só não tenho celular. Eu quero ligar, estou com vontade de ligar para o Fogo de Minas, que é o restaurante da Paula Parames, fica no shopping Pátio Iporanga, aqui no Gonzaga, do meio-dia às 6 da tarde. Eu posso ir lá, retirar, levar para minha casa, não pode comer no lugar, mas eu sem óculos eu vou enxergar muita coisa mesmo. Manda no WhatsApp que eu já leio aqui para o nosso ouvinte. Ela vem com essa letrinha minúscula. Minhas vistas já estão cansadas por essa idade de velho que eu tenho. Olha, tem feijoada completa também. Não, isso é sábado. Você Isso tá é no fazendo sábado? uma salada. Você tá mandando, mas você tá mandando as coisas erradas para mim. Feijoada completa no sábado. Esse cambucão de feijoada da Paula Parames, lá do Fogo de Minas, é extraordinário. E eu estou enrolando aqui para ver se chega o número do WhatsApp, e ele não chega o número do WhatsApp no meu WhatsApp, porque está viajando Daqui pela já internet e vai entrar no meu celular em 1, 2, 3, 4, não entrou, não adianta, depois Vai eu... entrar em 98161 4047. Ah, melhor ainda, pode repetir o telefone? 98161 4047. Bom, o Fifi também me chamou a atenção, esse levantamento que foi feito pela Boa Vista Serviços, que é uma empresa do SPC, aliás, o SPC fazendo aniversário hoje, o Serviço de Proteção ao Crédito, tão importante na vida de todos nós. Indicadores que são importantes para balizar a economia. Olha só, o secretário de Comércio de São Vicente, Paulo Roberto Bonavides, esteve conosco aqui no programa e ele me falou, delegado Romano e Antônio Carlos Gonçalves, que quando o comércio reabriu em São Vicente, eu acho que as pessoas estavam tão agoniadas de tanto tempo que não compravam absolutamente nada, que eles tiveram um movimento, os lojistas reportaram que eles tiveram um movimento semelhante ao do Natal. Isso foi um negócio maluco no comércio em São Vicente. Não, o que surpreende, eu conheço o Dr. Paulo, ele é amigo meu, professor também da Unimes, advogado, enfim, está fazendo um excelente trabalho na Secretaria de Comércio do município de São Vicente. O que está chamando a atenção realmente alguns números, principalmente com o desemprego. Então, havia até os números que você estava falando agora, de venda dos eletrodomésticos, em torno de quase 40%, enfim, um crescimento super, de quase, né? Super relativo, muito super interessante, importante. muito bom um número muito interessante, muito bom, né? Surpreendendo. Então, a economia brasileira, ela, se ela for devidamente tratada, e agora, não sei se é pauta hoje do programa, a questão da reforma tributária, que aí o Fifi também me ajuda, é extremamente importante a reforma tributária, porque ela impede que efetivamente tanto a indústria, ou seja, a produção e os serviços, possam gerar mais emprego e gerar mais riqueza. Então, o Brasil necessita, e parece que finalmente eles retomaram as pautas de reformas, né? Não só parece a tributária, mas também vão fazer uma mini reforma administrativa para que a produção e os serviços voltem, apesar, infelizmente, ainda com as restrições à economia, mas volte a economia
a gerar empregos, a produzir riqueza, que a gente possa retomar, até porque os números são muito ruins. O Luiz Martins está me lembrando aqui que pode consumir no local, é verdade, sim. Eu fui a uma padaria essa semana na Praia Grande, matar saudade, sabe do quê, Fifi? De um pão com manteiga e um café com leite. Lógico. Fui no balcão e mandei ver. Que delícia. Ô, Fifi, olha, os números são impressionantes, mas me chama a atenção que supermercados, alimentos e bebidas teve queda de 1,1%, Fifi. Eu acho que a explicação dos supermercados, alimentos e bebidas, é que esse setor não teve descontinuidade, né? Ele continuou normalmente na pandemia. E, pelo contrário, as pessoas começaram a armazenar mais mercadorias em casa porque não sabiam o que ia acontecer, se eles iam ter um lockdown, por exemplo. Agora, eu percebo também, o Romano, que essa reforma administrativa, tributária no Brasil, ela vem em boa hora, até porque a folha é extremamente onerosa para o empreendedor, para o investidor, para o empresário, mas junto a ela deveria haver uma reforma administrativa da estrutura de governo, principalmente federal. Estrutura de governo federal, estadual, e as vantagens que a gente tem, por exemplo, num judiciário. Não dá mais para a gente conviver com esse tipo de coisa. Não dá mais para a gente manter vantagens para determinadas pessoas e onerar outras que vão ter que trabalhar para produzir o recurso suficiente para manter as vantagens de alguns, que são poucos. Não dá mais para a gente ficar com um Congresso com vantagens completamente incompatíveis do restante da população brasileira. O judiciário, você pega o Supremo Tribunal Federal, não dá mais para a população comprar lagosta e vinho importado para ministro do Supremo. Não dá. Eles que comprem isso para eles com o recurso deles. Tem dinheiro, então, né? Eu acho que junto deveria vir uma grande reforma administrativa no país, para que você diminuísse a tua folha de pagamento nas três esferas, estaduais, municipais e federal, para que você tenha mais dinheiro para investimento. Sabe qual é o percentual de investimento no Brasil, em média, do arrecadado? É 6%. É muito pouco. Nenhuma empresa sobrevive com 6% de investimento. E o Brasil não é diferente. O país precisa de recursos para investimento, principalmente em infraestrutura. O Luiz também lembrando que a queda nos supermercados também se deu em função do aumento de preços. Olha, teve um aumento do preço do leite que foi lá nas alturas, e outros produtos também da cesta básica, que em tese não se justificou, porque o que aconteceu? Tinha maior compra de produtos, então não tinha, e nada parou nesse setor, pelo menos da agricultura, dos transportes de alimentos e dos supermercados, não parou. Categoria de tecidos, vestuários e calçados cresceu no ritmo de Natal, 2,4% no mês, inclusive desconsiderando essas datas sazonais, dia da mãe, dos namorados e tudo mais. Então, combustíveis e lubrificantes, retração de 1,5%. Dá para entender, carros parados nas garagens, ninguém abastecia, ninguém trocava o óleo, ninguém gastava pneu, então nada. Ô Fifi, deixa eu só fazer uma observação do que você falou muito apropriadamente, que é o seguinte, mas eu concordo plenamente, principalmente, existe uma desigualdade em alguns poderes, né? Que eles são uma desigualdade de direito mesmo, né? Que eles afrontam com a cidadania da maioria da população brasileira. Ou seja, o que você falou do Poder Judiciário e principalmente do Poder Legislativo, que são os dois poderes que em muitas, por exemplo, os deputados, né, federais, senadores, os comissionados que estão ali no entorno, as verbas indenizatórias que, na verdade, jogam o salário da magistratura, e a gente está vendo os valores divulgados, acima do teto. Então, não existe teto no Brasil, isso é uma mentira. Quando a Constituição diz que o teto é o salário do Supremo, muito embora é um belo salário de 39 mil reais, não é verdade? A gente assiste aí as publicações, e hoje tem o portal da transparência, salários de 70, de 80, isso aí semanalmente. Então, eu só acredito nisso, Fifi, se a sociedade como um todo respaldar uma reforma ou uma nova Constituição, não é? Porque
vai ter que precisar uma força muito grande para a gente mexer com o poder legislativo e poder judiciário. Se não houver uma força do povo, dizer, não, nós não queremos mais isso, porque isso é uma imoralidade. O que a gente vê no Brasil, sob o manto do direito adquirido, é uma coisa assim, inaceitável. Eu concordo, eu acho que isso daí cada vez fica mais claro, né? Fora a parte salarial, você pega, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal agora está em recesso. Quantos trabalhadores no Brasil têm mais de um mês de férias? O Supremo tem 2 períodos de recesso, as câmaras federal e as municipais têm 2 meses de recesso, os legislativos estaduais têm 2 meses de recesso. Por que isso? Não dá mais para a gente conviver com esse tipo de vantagem para determinadas categorias. 6h30, eu estava tomando água, o Fifi acaba, de repente, eu estava bebendo água, tive que largar a garrafa aqui. Quase fugou. Obrigado, Fifi. 6h32, tem boletim Covid-19 em Santos? Com a Tatiana Aldi. Vamos lá. A cidade de Santos registrou nesta quarta-feira 13.717 casos confirmados de Covid-19. São 573 casos suspeitos e 175 pessoas estão internadas, 63 delas em UTIs. O número de mortes confirmadas por conta da doença é de 434 pessoas. Existem mais 14 mortes em investigação. Entre os 304 leitos de UTI, a taxa de ocupação é de 42%. Na rede privada, a taxa é de 60% e no SUS, de 30%. Da Prefeitura de Santos, Tatiana Aldi. Você está ouvindo Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Tá no ar a promoção Sorte Premiada. Vem ganhar mais na Sicredi Grandes Lagos. Você investe, poupa ou contrata produtos e serviços do Sicredi e concorre a uma Amarok zerinha, além de 21 motos. São mais de 320 mil reais em prêmios para você. O período vai de 20 de fevereiro a 10 de dezembro de 2020. Tá esperando o quê? Vem logo participar da promoção Sorte Premiada da Sicredi Grandes Lagos. Saiba mais em sicredi.com.br/promoções. Sicredi, gente que coopera, cresce. Slex.com. Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você. Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa, 530, Loja 9, Gonzaga, Santos. Telefone 3284-2223 ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slex.com. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico. Smart Offices Coworking. O seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui você ganha muito mais. Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Estamos de volta aqui na 107,7 Santa Cecília FM com o CDL no ar. Tô tentando ver se já chega a oferta do dia mais esperada, é a do Hans Burger. Mas não chegou ainda. Vou deixar os nossos ouvintes no suspense. Por enquanto tem participação pelo WhatsApp e 99797-1077, participação dos nossos ouvintes. Elaine Brazão. O Paulo César Taxista já está na escuta. Opa. Boa noite. Tem também o Marcelo Souza, acertei. Boa noite a todos da bancada, ótimo programa. Muito bom.
Guarujá anuncia a construção de 660 moradias no Cantagalo. A informação está no site do Diário do Litoral. As novas unidades fazem parte da segunda etapa do projeto Enseada. O empreendimento que atenderá 1.160 famílias que residem no Cantagalo e Vila Baiana cadastradas previamente. Em 2018, foram entregues as primeiras 400 unidades do empreendimento. A obra é desenvolvida com recursos do Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC 2, e de contrapartida municipal, com parceria do Ministério de Desenvolvimento Regional com a Caixa Econômica Federal. As obras habitacionais são por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, da Secretaria de Estado da Habitação, CDHU e Casa Paulista, Prefeitura de Guarujá, via Secretaria de Habitação. A Prefeitura já havia iniciado as obras de infraestrutura e urbanização no local, que incluem intervenções nas redes de água e esgotamento sanitário, drenagem, pavimentação, energização e iluminação pública. Os recursos investidos nessa segunda fase do Cantagalo integram um pacote de recursos no valor de pouco mais de 63 milhões de reais, obtidos através da Caixa Econômica Federal, via Finisa, financiamento à infraestrutura e ao saneamento. O Fifi, importante obra, 660 moradias populares para essa gente maravilhosa do Guarujá, que merece muito, Fifi. E ainda é PAC 2 isso, hein? O Fifi tá aí com a gente? Tá. Fifi, você tá sem áudio. O delegado Romano, essas 660, mais 660 moradias nesse projeto chamado Enseada, esse projeto habitacional em Guarujá. Excelente, ainda mais o Guarujá, que tem um problema crônico com relação a comunidades, né? A favela mesmo, no português claro. Sim. Né? Pessoas que não têm abastecimento, saneamento básico. E, então, 600 unidades não resolve, obviamente, mas vem, né, minimizar o sofrimento de muitas pessoas, de muitas famílias que estão desassistidas, né, no quesito moradia. No total, serão atendidas 1.160 famílias. Elas moram ali no Cantagalo e Vila Baiana, famílias que já foram cadastradas previamente. Cadê o Fifi? Tá aí? Ou foi embora? Eu estou ouvindo bem. Ah, beleza. Fifi, um grande conjunto habitacional, mas o que a gente tem a lamentar é que ainda é PAC 2. Rapaz, acho que ainda era Dilma Rousseff, hein? Você sabe o que eu percebo, Roberto? Ao longo dos anos, o Brasil perdeu o foco no investimento de moradia popular. Eu, quando formei em engenharia, em 1979, faz tempo, hein? Eu fui trabalhar na Coab São Paulo, depois no Inocop Bandeirantes. Naquela ocasião, você tinha o Ministério do Interior, você tinha o Banco Nacional da Habitação, que pegava todos os recursos de fundo de garantia, caderneta de poupança, e colocava em habitação popular no Brasil. E esse foco durante muitos anos foi perdido. E a gente hoje vive com uma demanda reprimida muito grande. Claro que todo o conjunto habitacional é bem-vindo, mas você percebe que esse número é extremamente insuficiente para a população do Guarujá, é muito pouco. E a gente precisava ter um programa mais efetivo de habitação popular. Porque junto com a habitação popular, você vai trazer o saneamento básico, você vai trazer a infraestrutura, você vai trazer a qualidade de vida para a população e vai diminuir a demanda na área de saúde. É fundamental que você tenha a habitação digna para a população poder morar de uma forma mais tranquila. Bom, agora a gente vai falar, sabe do quê? De comida boa. Dicas CDL no ar. Cozinha com sabor. Com a Paula Parames. Boa noite, Paula. Boa noite, Roberto e ouvintes do CDL no ar. Aqui é a Paula Parames do Fogo de Minas. Como diz os mineiros, fica de butuca aqui porque vamos prosear um cadinho sobre Minas Gerais. Terra do ouro e das pedras preciosas. Terra dos belos montes, terra das estradas reais, do minério de ferro e de uma natureza exuberante. Terra das cidades históricas e de muitas histórias. Terra do queijo e do pão de queijo. Terra de um povo acolhedor e de características próprias. Terra de uma gastronomia com sabores inconfundíveis,
baseadas em ingredientes muito simples e acessíveis, como o porco, a galinha, o quiabo, a couve, o milho e tantos outros capazes de produzir pratos deliciosos que alimenta o corpo e aconchega a alma. É uma cozinha de misturas de povos, como os portugueses na época da colonização, os africanos e indígenas. Esses povos deram origem a essa gastronomia forte em sabor e de muita personalidade. Você sabia, Roberto, que BH foi eleita em 2019 a cidade criativa da gastronomia pela Unesco? Pois é, somos bem criativos também na gastronomia. Vou deixar o link da matéria no Facebook do CDL no ar. Muita gente conhece os pratos tradicionais mineiros e gostam muito, não só nós mineiros, como, por exemplo, quem não conhece o feijão tropeiro, o tutu de feijão, o frango com quiabo, a galinhada e o leitão à pururuca, a goiabada, o doce de leite e muitos outros pratos que hoje estão em muitos restaurantes brasileiros e pelo mundo também. Aqui está um pouco da história de Minas Gerais. Quem conhece, com certeza não esquece jamais. Um beijo para vocês e até a próxima. Ô, minha querida, olha, eu conheço a gastronomia de BH sim, porque eu trabalhava numa empresa que era em Belo Horizonte e eu ia muito para Belo Horizonte. Bom, de cara no aeroporto eu comi o verdadeiro pão de queijo das Minas Gerais. E a comida, quando hora de almoço, o Nicolau sabe, eu gosto muito de comida por quilo. A comida por quilo nas Minas Gerais é um negócio extraordinário. Você fala, não acredito. E é assim, a concorrência é muito grande. Culinária mineira é especial. E assim, você vai num lugar, um é melhor do que o outro. Você fica até em dúvida no que escolher. Paula Parames, olha, é uma tortura isso, você falar de tanta comida boa no final do dia. A gente fica com má vontade de comer tudo. Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM. 99797-1077. CDL no ar. Tem muitos ouvintes, Elaine Brazão, participando pelo WhatsApp. Eu fico muito feliz com isso. Quem tá aí? O Jefferson Queiroz mandou uma foto, inclusive, ele falou que tá pertinho mesmo. Ele tá no ponto aqui de baixo. Ah, e eu recebi fotos. E deve dar pra ver a gente por aqui. Ele sempre tá me perseguindo, esse menino. Eu recebi fotos hoje do desembargador Siqueira caminhando, fazendo sua caminhada com máscara, usando a máscara corretamente. Parabéns ao desembargador. Marcos Gremista agora. Irmãos e irmãs, muito boa noite. Que Jesus abençoe as nossas almas, porque voltou o futebol, Roberto César. Salve o Santos da Michele, salve o Palmeiras do Roberto César, salve o Grêmio do Marcos e vamos que vamos, garoto. Explica uma coisa pra gente, como é que fica esse negócio do Bolsonaro aí? Pega e cura. Tá com a Covid uma só e fez vários testes. Eu não entendi direito. Explica para nós aí. Um abraço. Salve, salve, tricolor dos Pampas. Ai, futebol voltando, que alegria. A gente só não fica mais contente porque ainda tem essa questão da pandemia, então estádios vazios. Mas eu tava com muita saudade de curtir um futebol. Hoje vou ter essa oportunidade agora à noite de assistir esse clássico maravilhoso do Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras, tem Santos e Santo André. Daqui a pouco o Alex Frutuoso vai contar tudo isso. A questão do Bolsonaro é simples, pegou Covid, ele faz testes, é um presidente da República, é diferente, isso aí é prerrogativa do cargo, ele tinha acompanhamento de cardiologistas, porque estava tomando a hidroxicloroquina, ele faz exames constantes, é natural. Passaram-se 2 semanas, ele foi fazer porque ele queria saber se ele estava liberado, porque ele queria fazer uma viagem para o Nordeste. Só que ele foi fazer o teste e deu que ele está com a Covid ainda. Então, ele continua isolado, meu caro Marcos Gremista. A Lúcia, olha que mensagem legal. Boa noite. Sobre prestigiar o comércio da Baixada. Precisei comprar um colchão e pesquisei na internet e no comércio de Santos. Encontrei ofertas muito boas, sem frete e pronta entrega. Comprei por WhatsApp e recebi em 24 horas. Ela comprou numa loja em Santos,
na Avenida Pedro Lessa. Muito bom, excelente. A gente tem bons fornecedores aqui na cidade. Tem razão, vale a pena prestigiar, sim. Henrique da Ponta da Praia. Ô Henrique, boa noite. Boa noite a todos do CDL no ar, Henrique Ponta da Praia. Acabei de entrar na balsa aqui em Guarujá para ir para Santos. Com essa pandemia, acabou a fila da balsa, viu? Tem uma coisa de bom nessa pandemia, foi a fila da balsa. Eu só queria falar para vocês aí, o ouvinte citou aí do Bolsonaro tomar tubaína, né? É que eu acho que ninguém lembrou que o Bolsonaro uma vez fez uma brincadeira falando da cloroquina. Ele falou, quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Por isso que o ouvinte falou aí, já que a cloroquina não está resolvendo, tem que tomar tubaína, né? Não sei se alguém lembrou dessa brincadeira aí do Bolsonaro. Boa noite a todos, bom programa. Valeu, Henrique, a gente lembrou sim, é que a gente não precisa ficar também contando todos os detalhes, as pessoas já sabem do que se trata e foi a Alessandra que fez essa brincadeira. Eu aproveitei para brincar com o Fifi porque eu adoro tubaína é uma delícia. Vamos lá, a Edneia fala, estou com falta de ar faz 15 dias. Eita. Apenas esse sintoma, não sei se pode ser Covid ou crise de bronquite devido a essas mudanças bruscas no tempo. Tinha consulta hoje com o pneumologista e foi adiada só para o dia 12 de agosto. Estou apreensiva de ir ao hospital e ficar entubada, mas estou atenta se aparecer outros sintomas. Bom, fica atenta, minha amiga. Se você já tem um problema, parece que ela já tem um problema de bronquite, pode ser que seja, como a gente está agora numa estação, né, que esquenta, esfria, mas precisa ver se não tem febre. Também existe um histerismo também, que tudo é Covid. Não é bem assim. As pessoas que já têm um histórico de outras, não é, características, algumas outras patologias, principalmente respiratórias, essas situações continuam. Mas ela tem que, evidentemente, ir atrás de um médico. Se esse médico desmarcou, ela procure um outro, já que ela não está se sentindo bem, porque ela pode ter uma situação, uma crise, e aí fica complicado. Ela procure imediatamente o médico. Eu tô com o Romano. Se não dá para atender, vai em outro. Procura saber. É bom que você procure saber. Não deixa, porque essa doença, se instalada, ela é muito rápida. Tem participação do André Ursini também. Ô André, boa noite. Boa noite, meus amigos do CDL no ar, Roberto César, Elaine Brazão e os convidados. Roberto, a venda do supermercado relativo ao mês de junho foi menor 1,5% em relação a maio, mas a gente tem que lembrar que os supermercados desde o mês de março equipararam as suas vendas ao mês de dezembro de 2019, que é um mês que normalmente se vende 18% a mais do que a média anual, por razão das festas de final de ano. Então, desde o mês de março, as vendas de supermercado tiveram um acréscimo, né? Até porque as pessoas na pandemia acharam que poderia faltar comida, fizeram um certo estoque, mas depois ele vem caindo. Mas mesmo assim, tem um crescimento anual em relação ao ano de 2019 nas vendas dos supermercados. Um abraço a todos. Bom, falou o especialista na área, ele que é do Grupo Sondas. Obrigado, André Ursini, empresário. Vai estar com a gente aqui amanhã no programa? Vai. Opa, legal. Quem mais? Não era futebol? Sim, acabaram os ouvintes aí? Sim, agora então, sim. Maravilha. Futebol com Alex Frutuoso. Vem Alex, conta tudo pra gente, boa noite. Boa noite, Roberto, um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta quarta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. O Campeonato Paulista voltou. Terminou agora há pouco o jogo que aconteceu no Canindé, na capital paulista, a partida entre Ituano e Ferroviária. O jogo terminou 0-0. O jogo não aconteceu em Itu porque a região lá não tem condições de receber partidas em razão da pandemia. Portanto, jogo realizado em São Paulo, no Canindé, empate por 0-0. Daqui a pouco, 7h15, teremos duas partidas na Arena Barueri. A Ponte Preta, que também não pode jogar em Campinas, pega o Novo Horizontino. E na Vila Belmiro, o Santos recebe a equipe do Santo André. Novidades no time do Santos: o Vladimir vai ser o goleiro, afinal de contas o Everson deixou o Santos. O Eduardo Sacha, centroavante, também saiu e, portanto, o Caio Jorge vai ser o titular. E a novidade do técnico Gesualdo Ferreira, a escalação do Arthur Gomes, jogador da base. O Marinho, que é titular da equipe, vai começar a partida no banco. Em relação à partida de 4 meses atrás contra o São Paulo, é a entrada do Alisson no meio de campo, já que o Jobson foi expulso no clássico
contra o Tricolor. E fechando esta noite de Campeonato Paulista, às 9h30, na Arena do Corinthians, tem o clássico entre Corinthians e Palmeiras, um jogo importante, né? Já para agitar o início deste Campeonato Paulista, ou este reinício de Campeonato Paulista, um jogo fundamental também para as duas equipes. Tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte da Santa Cecília FM. De grande, Alex Frutuoso. Fifi, seco para você, Santos e Santo André. 1-0 Santos. Olha que o Santo André lidera o Campeonato Paulista, muita gente não lembra disso, era o time que estava disparado na tabela. Romano, você torce para que time mesmo? Sou santista. Santista. E hoje, o que dá? Cara, eu acho que vai ser empate, viu? Empate? Vai ser 0-0. O Fifi, fora de acho forma. Que vai ser 0-0. Os caras fora de forma. Porque, os caras estão fora de ritmo. Total, o Santos está tendo uma debandada de jogadores. Não se sabe o que vai acontecer, Fifi. Jogador pondo o clube no pau. Verdade. Os caras estão entrando na justiça trabalhista porque não recebem o salário. Verdade. Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar. Olha, tem oferta do Hans Burger. Você não pode perder por apenas R$ 9,90 o burger, que é aquela carne maravilhosa, carnes nobres, alface, queijo, presunto, batata palha, cebola roxa, molho especial, uma porção de fritas, R$ 9,90 o sanduíche Hans Burger especial. Você pode pedir pelo delivery 99707-8758. Vou repetir. Pede lá, eles entregam até 1h, 99707-8758, ainda só na Praia Grande. Fala, Ilane Brazão. Tem participação da Rafaela Martinez. Ô, Rafa, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Antônio Carlos Gonçalves, Rafaela Martinez aqui, perguntando mais uma vez. A gente está vendo muitos casos de Covid em vários estabelecimentos da cidade. Eu gostaria de saber se tem casos confirmados na Prodesan e como que está sendo tratada essa situação. Fala, Fifi. Oi? Você ouviu a pergunta? Ah, você não ouve, não ouvi. Você não tem o retorno. Não. A Rafaela Martinez, que é uma jornalista e que é nossa amiga aqui, que sempre participa do programa, disse que está havendo um número grande de casos de Covid-19 e ela quer saber qual é a situação hoje lá na sua empresa, Fifi, na Prodesan. Então, eu não tenho o dado de hoje. A última informação que eu tinha eram 67 infectados na Prodesan, porque a Prodesan, ela presta serviços, tem uma equipe de aproximadamente 300 funcionários que presta serviços de limpeza nas unidades de saúde. Houve um óbito e o restante dos infectados se recuperaram, mas eu não tenho o posicionamento de hoje. Muito bom, um beijo para Rafa. Sabesp realiza mais um prolongamento de emissário em Praia Grande. O afundamento de 650 metros de tubulações prolongarão o emissário submarino do bairro Tupi, em Praia Grande. A obra aumenta a distância do lançamento e melhora a dispersão dos efluentes tratados em relação à costa, refletindo diretamente na balneabilidade, delegado Romano. Mais uma obra de infraestrutura, desta vez na cidade de Praia Grande. Importantíssimo, o Brasil está dando um enfoque necessário aí com relação a saneamento básico, né? E também abastecimento de água. No caso de saneamento, essas obras de infraestrutura devem prosseguir, provavelmente devem aumentar com a última lei, né, que o governo federal assinou com relação ao Pacto do Saneamento, né, Nacional, enfim. Então, é mais um passo. Precisamos atender muito mais as comunidades carentes, principalmente que não tem saneamento. Ô, Fifi, uma obra dessa de engenharia, eu imagino que deve ser um mega projeto, o afundamento de 650 metros de tubulação mar adentro, Fifi. Deve ser um troço extraordinário essa obra civil aí, não, Fifi? Ela é uma obra muito interessante de ser acompanhada. Eu acompanhei o último prolongamento que foi feito aqui em Santos,
Eu tive oportunidade, não diretamente com responsabilidades técnicas, mas acompanhei. As tubulações foram montadas no Guarujá, e elas vieram boiando até o local da ligação dessas tubulações, depois elas submergiram. É um processo muito interessante, com uma tecnologia bastante avançada e que garante, como o Romano falou, a vulnerabilidade das praias. Obrigado, Fifi, pela participação mais uma vez aqui conosco. Um grande abraço, boa noite. Boa noite, delegado Romano. Boa noite, boa noite, Fifi, fica com Deus, aí, ouvintes da Santa Cecília, CDL no ar, um abraço. Correndo muito aí com a campanha? Sempre. Muito bom. Elaine Brazão, boa noite para você, boa noite a todos os nossos ouvintes que participaram aqui, mandando suas mensagens, seus comentários. Gosto muito de todos vocês. Na sequência, vem a Voz do Brasil. Depois, Bárbara e Tomás, com a programação musical de Rick Santos, aqui na Santa Cecília FM. O CDL no ar volta amanhã, a partir das 6 da tarde. Tchau, gente. Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Santa Cecília.